Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida organizacional. Ele, na verdade, não é um elemento constituinte das organizações, mas todas as organizações, elas acabam em um determinado momento passando por algumas dessas fases, ou algumas ainda passam por todas essas fases que vamos falar aqui hoje. Então, com isso, a nossa agenda de aula, ela é composta por uma pequena introdução do ciclo de vida organizacional, depois vamos falar das fases do ciclo de vida, que são nascimento, crescimento, declínio e a morte das organizações. Para tanto, então, nessa contextualização, cabe a gente refletir por que algumas organizações sobrevivem e prosperam enquanto outras fracassam e morrem. Por que algumas organizações têm a capacidade de administrar suas estratégias, estruturas, culturas para ganhar acesso aos recursos do ambiente, enquanto a gente vai ter aí outras que vão falhar nessa tarefa. Então, para responder algumas perguntas como estas, pesquisadores sugeriram que é necessário compreender as dinâmicas que afetam de fato as organizações, enquanto procuram um ajuste aí satisfatório com o ambiente onde elas estão inseridas. Então, para isso, gente, foi sugerido então que as organizações experimentem uma sequência previsível de fases de crescimento e mudança, o que a gente denomina então como ciclo de vida organizacional. E aí nós temos que as 4 principais etapas do ciclo de vida são nascimento, crescimento, declínio e morte, como eu falei anteriormente. Com isso, as organizações, elas passam por essas fases, né, em diferentes velocidades e algumas não experimentam todas elas, como mencionado, mas algumas empresas vão diretamente do nascimento à morte, sem experimentar aí qualquer processo de crescimento, se não atraírem clientes ou recursos. Então, como algumas organizações passam muito tempo na fase de crescimento e muitos pesquisadores identificaram várias subfases mesmos de crescimento, através das quais a organização deve navegar, então a gente vai entender um pouco melhor através do modelo de crescimento de Greiner. E também a gente finalmente vai ver o que acontece quando a organização ela chega a ter o declínio e se ela não se recuperar, ter estratégias eficientes, ela chega à falência, à dissolução mesmo da organização. Então vamos começar pelo nascimento das organizações. E a organização nasce quando pessoas aí chamadas, né, empreendedores, reconhecem e aproveitam oportunidades de empregar suas habilidades, competências, para utilizar de fato recursos em novas fases ou novas formas de criar valor. Então aí nós temos que o nascimento organizacional seria a fundação de uma organização. E aí nós temos que é uma etapa perigosa, uma vez que ela está associada à maior chance de fracasso e que a taxa de insucesso ela é alta porque as organizações novas experimentam muitas vezes a obrigação mesmo de inovar, né, esses perigos associados aí com o fato de ser o primeiro a operar em um novo ambiente. E ainda, por ser mesmo frágil, ainda falta uma estrutura formal consolidada, muitas vezes a experiência dos gestores. Uma outra questão também muito recorrente é que os gestores, eles se preocupam muito com a produção, com a prestação de serviço, né, com a função mesmo de produto ali, e quando eles, né, assustam, a função administrativa, a questão toda de gerência, ela acaba ficando um pouco esquecida e acaba trazendo aí consequências negativas para a organização. Então, quando a gente fala que ela é uma etapa perigosa do ciclo de vida, então hoje a gente encontra diversas ferramentas que podem o quê?
possibilitar mesmo, né, que seria uma maneira como os empresários, eles podem resolver estas questões. Então, quando a gente fala na questão de um plano, ou até mesmo, né, de acordo com o Sebrae, a gente tem muito na literatura de empreendedorismo, o plano de negócios seria, num primeiro momento ali, né, observar uma oportunidade de produto e desenvolver aquela ideia de negócio. Depois, a gente conhecer mesmo quais são as minhas forças, meus pontos fortes, minhas fraquezas, que seriam os pontos fracos, as oportunidades e ameaças. E aí a gente decide se aquele negócio é realmente viável. O Sebrae tem inclusive ferramenta, um software que ele vai solicitando informações referentes, né, como já mencionamos na aula de novas abordagens, que vai analisar toda a questão financeira, operacional, estratégica, de marketing. Então, é uma análise mais aprofundada da organização para verificar de fato a viabilidade da abertura dela. E aí, esse plano, ele inclui então a razão de ser da organização, quais são as metas e objetivos financeiros, além disso, os objetivos estratégicos, os recursos que serão necessários e também toda uma questão de planejamento aí quanto cronograma dessas metas e também especificar um plano de ação mesmo, voltados aí às atividades para o cumprimento de metas, tendo responsáveis, recursos estimados, os prazos também muito bem estabelecidos. E aí, quando a gente fala no nascimento das organizações, ainda cabe destacar aqui a quantidade de recursos em um ambiente limita a densidade populacional, que seria de fato o número de organizações que podem competir pelos mesmos recursos de um determinado ambiente. Então a gente tem teóricos que são realmente voltados para a ecologia populacional e supõem mesmo, estudam que o crescimento no número de nascimentos de organizações em um novo ambiente é rápido inicialmente, quando novas organizações são fundadas ali para aproveitar os novos recursos ambientais. Mas a gente depois tem aí uma estabilidade, né? Então, menos recursos estão disponíveis e aí, consequentemente, vai ter uma dificuldade de competir com essas organizações já existentes. Então, a gente tem aí, na verdade, uma diminuição mesmo, né, do número de organizações que vão surgir naquele ambiente. E que também existem, de fato, dois fatores que acabam contribuindo muito para essa alta taxa de natalidade. A primeira é que quando novas organizações são fundadas, a gente tem aí um aumento do conhecimento e das habilidades disponíveis para gerar novas organizações semelhantes. Então, ou seja, muitas novas organizações são fundadas por empresários que deixam as empresas existentes para criar suas próprias empresas. Alguém conhece algum caso parecido, né, com uma história aí ou com um histórico, né, bem próximo? E aí a gente tem, né, muitas empresas, por exemplo, de computadores, elas foram fundadas por quê? Por pessoas mesmo que deixaram organizações pioneiras, como a IBM, a Xerox, dentre outras. E o segundo fator é que também, né, que contribui aí para essa alta taxa de natalidade em um novo ambiente, é que quando um novo tipo de organização é fundada ali e sobrevive, ela fornece um modelo de atuação. Por exemplo, o sucesso de uma nova organização aí, ele torna-se relativamente fácil para os empreendedores encontrar novas organizações semelhantes, porque o sucesso confere ali uma credibilidade e atrai, consequentemente, stakeholders. E assim a gente pode ter como também, né, um exemplo os restaurantes fast food. Eles eram um tipo de organização
relativamente duvidosa ali, até que o quê? McDonald's mostra sua capacidade de atrair recursos sob a forma de clientes. Então, assim, outros empresários assistindo então ao McDonald's ter sucesso e criar um mercado de fast food, em seguida começa muitas vezes o quê? A imitar. E aí, quando a gente tem essa questão, eles vão o quê? Fundando então outras organizações naquele setor, né? Naquele ambiente também. E aí, a gente também, né, e dentro da teoria de ecologia e populacional, cabe destacar também sobre o processo natural e de seleção natural, que ele garante a sobrevivência das organizações que possuem as competências e habilidades que melhor se encaixam no ambiente, ou seja, com o tempo, as empresas mais fracas morrem porque não podem adaptar seus procedimentos para se adequar ao ambiente. E aí a gente tem toda a questão que a seleção natural é um processo competitivo. Então, como já mencionado lá na teoria das contingências, se a organização ela não consegue acompanhar o ambiente dela, se ela não monitora, se ela muitas vezes nem conhece como, né, está reagindo ali, qual o comportamento dos clientes, dos concorrentes, fornecedores e tudo mais, então é uma organização o quê? Que ela tende a ser extinta mesmo daquele ambiente. E aí a gente passa então para a segunda fase do ciclo de vida, que seria o crescimento das organizações. Quando a gente diz aí crescimento, seria realmente uma fase onde ela vai desenvolver habilidades e competências de criação de valor para o quê? Adquirir recursos adicionais. Então, a gente nesse momento, que se uma organização sobreviver à fase de nascimento do ciclo de vida organizacional, que fatores influenciarão sua busca de um ajuste com o meio ambiente? Então, as organizações elas vão procurar o quê? Modificar para obter controle sobre recursos escassos e reduzir cada vez mais a incerteza. Elas podem aumentar seu controle sobre os recursos crescendo, se tornando maiores, e aí a gente tem então, por definição, que o crescimento ele permite que a organização aumente sua divisão do trabalho, especialização, desenvolva aí uma vantagem, né, ou vantagens competitivas. E um exemplo também clássico que a gente pode dar se refere à Microsoft. Por quê? Ela apanhou os recursos que foram obtidos do seu popular sistema MS-DOS, não sei se vocês já ouviram falar ou se recordam, né, sobre esse sistema operacional. Ele então pegou, né, esses recursos do sistema e utilizou para contratar mais programadores de computador que desenvolveram novas aplicações de software para trazer recursos adicionais. Então, ou seja, dessa forma, a Microsoft cresceu em força em quase todos os segmentos do mercado e ela se esforçou, né, para dominar mesmo ali o mercado de software em dispositivos móveis sem fio, entretenimento online, dentre outros. Então, a gente vê aí um crescimento dela com base mesmo, né, nessa busca de utilização dos seus recursos, adicionando aí novos. E quando a gente fala dessa questão mesmo, né, desse crescimento das organizações, então muitas vezes elas, na busca aí crescente, né, de ter esse desenvolvimento, elas acabam imitando outras organizações, sejam nos objetivos, estrutura, cultura, e esse fenômeno a gente caracteriza ele como isomorfismo organizacional. E aí a gente pegando mesmo, né, o ISO aí como a mesma forma de outras organizações. Então, conforme elas crescem, elas podem copiar uma da outra, tanto, né, estratégias aí, como eu falei anteriormente, quanto estrutura, quanto objetivos. E quando, né, elas de fato aí adotam certos comportamentos por acreditar que aquilo vai aumentar sua chance de sobrevivência, elas acabam, né, entrando aí nesse ciclo também aí de isomorfismo. E a gente tem, quanto isomorfismo organizacional, a semelhança entre as organizações de uma
dada população. E ele pode se dar por três formas diferentes, como, por exemplo, isomorfismo coercitivo, o mimético e o normativo. Vamos ver cada um deles? Então, começando aí pelo isomorfismo coercitivo. Então, aqui nesse contexto, ele é considerado coercitivo quando uma organização adota certos tipos de valores, de normas, que é pressionada a isso por outras organizações ou pela sociedade em geral. Por exemplo, uma organização que depende cada vez mais de outras organizações tenderá o quê? A adotar seus valores e normas de modo a se tornar cada vez mais semelhantes. Então a gente tem, né, as terceirizadas muitas vezes tendo que adotar mesmo comportamentos que, né, as organizações que a contratam exigem. E além disso, a gente também coloco aí para vocês um exemplo que o público em geral pressionou a Nike, o Walmart e outras organizações aí boicotando produtos feitos por crianças de países em desenvolvimento. E como essas empresas responderam então? Criaram códigos de conduta de fornecedor. Ou seja, esse isomorfismo aí coercitivo, ele resulta quando as organizações elas são que obrigadas a adotar práticas para elas conseguirem se manter ali sobrevivendo, competitivas. Já o isomorfismo, ele é mimético quando as organizações intencionalmente, está aí até sublinhado, né? Desculpa, está aí com a cor diferente, porque é uma palavra que caracteriza, né, esse tipo de isomorfismo. Elas, então, intencionalmente imitam e copiam umas às outras para aumentar mesmo a sua legitimidade. E uma nova organização, ela é especialmente susceptível a imitar a estrutura e os processos de outras organizações de sucesso, quando o ambiente ele é altamente incerto e por isso precisa de uma estrutura de pesquisa, estratégia, cultura, tecnologia, que vai aumentar então o quê? As suas chances de sobrevivência. E aí, devido ao isomorfismo mimético, organizações similares, como eu falei anteriormente, né, por exemplo, aí os fast food, eles serão cada vez mais semelhantes uns dos outros, porque a gente tem aí, por exemplo, o McDonald's, que foi a primeira organização a operar uma rede nacional aí de restaurantes fast food. Então aí, como viu que aquela padronização permitiu que o restaurante ali, né, ele crescesse, ele fosse de sucesso, as demais organizações começam o quê? A imitar, acreditando que essa é a melhor forma de fazer, né, de dar certo e de ter sucesso. E aí, quando a gente tem o isomorfismo, ele é normativo, quando as organizações assemelham-se umas às outras ao longo do tempo, porque indiretamente adotam as normas e valores de outras organizações do ambiente. Então a gente tem aí essas diferenças, né? Que no normativo a gente vai ver um exemplo, mas é por forma indireta, né? Essa forma aí de copiar, de imitar. Quando a gente viu o mimético, ele é intencional, e quando a gente viu o coercitivo, que as organizações elas são de fato forçadas a imitar outras, a copiar algumas, né, normas, alguns comportamentos, estratégias de outras. Então, voltando aqui ao isomorfismo normativo, a gente tem então que as empresas elas podem adquirir normas, valores de uma maneira assim tortuosa e mesmo viral, por várias razões. Então, muitas vezes, gerentes, funcionários, frequentemente, eles mudam de uma organização para outra. E acaba o quê, gente? Levando com eles as normas e valores que seus antigos empregadores, né, tinham ali e alimentavam. Então, a maioria das empresas em um setor, ele acaba recrutando ali administradores de outras empresas que, consequentemente, já carregam ali toda uma bagagem mesmo de experiência.
Então, eles acabam trazendo isso para as novas organizações. Inclusive, isso muitas vezes até é requerido, né? A vaga, ela solicita ter uma experiência, ter já, né, uma prática de no mínimo, às vezes, 3, 5 anos. Então, isso, de uma forma indireta, faz com que práticas mesmo, né, ali, comportamentos adotados em outra organização, outras organizações, sejam inseridos na organização então atual. E aí, quando a gente fala nessa questão de isomorfismo, aí, ele também tem desvantagens, né? Embora ele possa ajudar as novas organizações em crescimento a desenvolver estabilidade, legitimidade, ele apresenta algumas desvantagens, como as formas, né, como as organizações aprendem a operar, podem se tornar muitas vezes desatualizadas e o resultado acaba sendo uma baixa eficácia. Ou ainda, a pressão para imitar os concorrentes e vencê-lo em seu próprio jogo ali, pode reduzir também o incentivo à experiência, de modo que o nível de inovação ele acaba muitas vezes o quê? Declinando. E assim, dentro ainda, né, da fase de crescimento das organizações, nós temos que a teoria institucional é uma maneira de olhar como a necessidade de obter ali legitimidade leva uma organização em crescimento a mudar às vezes sua estrutura, estratégia, cultura, e imitar as outras organizações de sucesso. Então, se as organizações realmente se modelarem umas sobre as outras dessa maneira, tanto os imitadores quanto os imitados encontrarão os mesmos tipos de problemas estratégicos e estruturais, né, à medida que eles vão crescendo o quê? Ao longo do ciclo de vida, concordam? E aí a gente tem um dos mais conhecidos modelos de ciclo de vida de crescimento, né, para ficar bem claro, é um modelo de crescimento organizacional, que é considerado aí o modelo de Greene. Ele propõe que uma organização passa por 5 fases aí de crescimento e além disso, né, como a figura mostra, essas fases elas são sequenciais, né, durante o curso aí da evolução e que cada fase ela apresenta um problema organizacional específico que provoca nela uma determinada crise, com esses nomes mesmo, que deve ser resolvida se a organização quiser ser capaz de avançar de uma fase para outra. Vamos então ver melhor cada uma dessas fases? Bom, então, como falei anteriormente, cada estágio resulta em uma crise e o avanço para o próximo estágio requer o quê? Quer que essa crise seja resolvida. Então, a gente tem aí, no primeiro estágio da organização, o crescimento através da criatividade, da inovação. Então, temos nesse contexto que os empreendedores desenvolvem as habilidades ali para criar, introduzir novos produtos, estão realmente muito preocupados com a questão mesmo, né, da entrega ali para o cliente. E nesse contexto aqui ocorre a crise de liderança. É como eu falei com vocês anteriormente, como o foco agora está de fato na questão de inovar em produtos, crescer, inovar em processos, e então toda aquela questão ali mais voltada realmente para uma aprendizagem, ao aprendizado organizacional, então aqui os empreendedores eles podem não ter habilidades administrativas necessárias. Então aí a gente tem o quê? Uma crise de liderança. Então, para a organização ela passar para o segundo estágio, segundo o modelo de Greiner, essa crise de liderança, ela resulta no quê? No recrutamento mesmo de profissionais com essas habilidades gerenciais aí, administrativas. Então, perfeito. A gente contrata novos gerentes ali que têm essas responsabilidades, só que aí o que acontece? Uma nova crise que seria de autonomia. Então, essas pessoas contratadas, elas acabam o quê? Tendo mesmo muito controle, criando mecanismos, ferramentas ali para administrar, e isso faz com que as pessoas criativas, elas percam ali o controle também, né, da questão toda voltada para desenvolvimento de novos produtos. E além disso, eles
os administradores ali, eles começam de fato a comandar ali, né, o show. Então a gente tem aí uma alta centralização, que seria de fato o poder de decisão, ele estar concentrado na mão aí, né, desses administradores aí, na alta administração mesmo. E aí, para a gente resolver essa crise de autonomia e passar para o estágio 3, os gerentes eles vão precisar o quê? Quando a gente viu lá a questão se a centralização ela está muito excessiva e está trazendo consequências negativas, os gerentes então eles vão precisar o quê? Descentralizar. Então aí a gente vai ter a resolução da crise com a delegação de, né, agora de poder para os níveis hierárquicos mais baixos. Então, ou seja, chegar aí no equilíbrio entre recrutar gerentes experientes e dar espaço ao empreendedorismo, a gente vai ter então vários gestores podendo tomar decisão. E aí, esses vários gestores, e vocês devem lembrar muito bem quando a gente falou sobre formas de integração, quando esses gestores eles possuem o mesmo poder mesmo na tomada de decisão, isso pode gerar uma crise de controle, porque eles vão disputar recursos. E nós temos aí que essa disputa de recursos, ela pode acabar sendo que prejudicial, porque, né, quando a luta aí pelo controle de recursos surge entre a alta administração e os gerentes funcionais, a gente então tem aqui algo a resolver. E aí, para resolver essa crise de controle, gerentes precisam encontrar o quê? Um equilíbrio entre centralizar e descentralizar, que consequentemente pode levar muitas vezes a alta administração assumir esse papel aí de coordenação das divisões. E também, como, né, e consequência, a gente tem o quê? Um número de regras, de procedimentos sendo criados. Então, aí a gente tem o quê? Uma crise, que seria aí a crise da tarja vermelha, que se refere à burocracia. E aí a gente viu já, né, em aulas anteriores, que a burocracia e a organização que ela torna-se excessivamente burocrática, ela reprime o quê? O empreendedorismo. Então, no estágio 5, a gente tem que resolver isso através de quê? De uma flexibilidade, de uma estrutura mais orgânica, que seria, no caso, o crescimento através da colaboração, onde aí a gente vai ter mesmo maior uso das estruturas de equipes, a colaboração na organização sendo de fato, né, enraizado ali na cultura, para novamente conseguir promover aí uma criatividade e a organização continuar de fato crescendo. Uma vez que, caso contrário, a gente vai ter o quê? O declínio das organizações. Então, aí, o declínio e morte organizacional, né, que são as duas próximas fases, a gente tem que o modelo de crescimento aí de Grain, ele mostra como as organizações continuam a crescer através da colaboração até que encontram alguma nova crise que muitas vezes aí está ainda sem a nomenclatura. Mas para muitas organizações, a próxima fase do ciclo de vida não é crescimento contínuo, infelizmente, mas o declínio. E na verdade, o modelo de Grain, ele sugere que se uma organização não puder resolver a crise específica associada a uma fase do crescimento, mudando aí a sua estratégia, estrutura, isso vai de fato resultar nesse declínio. E o declínio é a fase do ciclo de vida em que uma organização ela entra quando deixa de prever, reconhecer, né, evitar ou neutralizar, adaptar-se às pressões internas ou externas que influenciam a sua sobrevivência a longo prazo. Então a gente tem que uma organização então ela reconhecer que está prestes a entrar no estágio de declínio quando ela percebe que seus rendimentos, participação no mercado, lucratividade, eles estão em queda. E aí, a organização ela ainda pode identificar que a sua dificuldade para se adaptar às mudanças ocorridas no ambiente é devido à inércia organizacional. Ou seja, né, as forças dentro de uma organização que a tornam mesmo resistentes à mudança.
E aí, embora Greiner, né, e outros teóricos da adaptação acreditem que as organizações elas realmente têm a capacidade de mudar e de se adaptar às novas condições em seus ambientes, os teóricos da ecologia populacional eles acabam sendo o quê? Mais pessimistas quanto a isso. E aí nós temos que alguns fatores podem, né, favorecer aí a essa questão mesmo da inércia organizacional, como por exemplo a aversão ao risco. Então muitos gestores eles acabam que estando poucos dispostos a suportar a incerteza, a tentar trazer, né, essas mudanças para a organização. Ou ainda, o desejo de maximizar os ganhos, ou seja, os administradores eles podem aumentar ali o tamanho da organização para aumentar ganhos, mesmo que isso reduza o quê? A eficácia organizacional. Então são forças assim interiores que acabam trazendo essas resistências mesmo a mudanças. E aí nós temos também um outro fator que seria uma cultura excessivamente burocrática, que a gente também já falou muito sobre isso. Ou seja, as organizações ali, elas estão mesmo, né, os gestores estão envolvidos todo o tempo para proteger seus direitos de propriedade, também, né, estão ali focados em tornar todos os processos muito burocráticos, que isso faz com que a organização também que não evolua. Então, né, a tendência dela aqui nesse caso é o declínio mesmo. Ou ainda devido às incertezas e mudanças ambientais. Isso traz um declínio, uma vez que a gente tem ali todo um ambiente, né, muito dinâmico e altamente dinâmico, inclusive, e aí uma organização que não está tendo mesmo, né, a capacidade ali de obter recursos escassos ou ainda de uma administração que não consiga antecipar a necessidade de mudança, que não consiga monitorar os ambientes, detectar aí, né, quais são essas mudanças e se adaptar a esse ambiente. Então, quando a gente fala de declínio, ainda a gente tem um modelo, os 5 estágios de declínio, que mostra que, num primeiro estágio, a organização ela passa ali por um período de cegueira. Ou seja, ela ainda é incapaz de reconhecer suas forças internas e externas e os problemas que estão ameaçando a sua sobrevivência. E já no estágio 2, a gente tem ali sinais claros mesmo, né, desse declínio de desempenho. A alta administração ela toma pouca ação para corrigir esses problemas. Então a gente tem aí um desempenho, né, aceitável do desempenho real muitos discrepantes assim. Então, se a gente medir, né, a diferença é muito grande. E no estágio 3, a gente já tem aqui muitas vezes uma ação que deficiente. Os dirigentes, eles podem ter tomado as decisões erradas por causa do conflito ali na alta administração, ou podem ter mudado o quê? Tarde demais. E aí, no estágio 4, a gente tem muitas vezes uma crise mesmo apresentada, que seria quando o estágio de crise, né, ele chega aqui, a gente tem que fazer muitas vezes mudanças muito radicais na estratégia, na cultura da organização. E com isso, a organização muitas vezes ela não consegue realizar essas mudanças e ocorre mesmo a dissolução dela. O declínio dela é irreversível e a organização não consegue se recuperar. Então leva ela o quê? À morte, que ocorre quando essa organização ela retira seus recursos, liquida seus ativos, então ela realmente se dissolve, fecha. Nós temos que muitas vezes a organização ela declina e consegue muitas vezes voltar a crescer. Então, uma certa unidade de negócio, né, por exemplo, a GE, ela está trabalhando com motores de geladeira, não está sendo rentável, tudo mais, ela tira aquela unidade e aí ela volta muitas vezes ali, né, a ter um novo caminho, novas mudanças e crescer. E nesse caso da morte, a organização realmente ela rompe
rompe ali suas relações com seus grupos, ela acaba mesmo, né? Ela se dissolve mesmo. Bom, pessoal, hoje essa foi a nossa aula. A principal referência utilizada é o livro da Teoria das Organizações, que seria mesmo, né, tem um capítulo que chama Transformações Organizacionais, Nascimento, Crescimento, Declínio e Morte. E então essa foi a principal referência e todo o material ele é utilizado para fins acadêmicos. Só lembrando, é o capítulo 11 desse livro. Demais ilustrações também foram tiradas da internet. Muito obrigada, um abraço.